Boa noite, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aí terminando mais este mês para a honra e glória do Senhor, com esse tema aí profundo, com esse tema que o Senhor tem tratado em nossos corações sobre batalha espiritual. Amém? Fiquem à vontade. Eu creio que será bênção em nome de Jesus. Convidar aqui a pastora Eliette, missionária Maria Alice. Paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastora. Boa noite. Paz do Senhor, missionária Ellen. Tá me ouvindo direitinho? Acho que a minha internet hoje está meio devagar. Tô sim. A senhora tá Mas boa? em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém. Deus no controle sempre. Amém. Como a irmã estava falando aí, mais uma quinta-feira e já é a última, né? Já Tem uma é a batalha última. espiritual, foi algo que o Senhor este mês quis tratar, né? Verdade. Tremendamente conosco, porque 5 quinta-feiras, né? Foram 5, hoje é a última, em nome de Jesus, e estamos aqui para aprender mais ainda com o Senhor. É verdade. Louvado seja o nome dele. Missionária Maria Alice está chegando por aí, né? Tá assim. Boa noite aos irmãos que estão entrando aí. Paz do Senhor Jesus. Irani. Isso, o Diácono Venceslau está aí. Tem um povo santo aí entrando, glória a Deus. O Diácono Venceslau está todas as quintas-feiras, gente. Para quem não sabe, é o esposo da missionária Ellen. Qualquer dia ele tem que vir aqui bradar ainda uma palavra aqui para a gente, em nome de Jesus, em diácono. Verdade, concordo. Não é? Concordo. Queria deixar aí para a meditação dos irmãos que estão entrando aí. Amém. Salmo 19, versículo 7, que diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro puro, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então aqui está falando da lei do Senhor, né? A lei do Senhor, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz refrigério ao nosso coração, né, missionário? O temor do Senhor, ele é limpo. Então, se nós amarmos essa lei, se nós amarmos esse temor do Senhor, os preceitos dele, os mandamentos dele, e desejarmos, como diz aqui a palavra, mais que o ouro, seremos bem-aventurados. Eu estou falando assim porque a nossa live, a gente está sempre abrindo, sempre com a palavra primeiro, né? E aí o Senhor me trouxe ao meu coração sobre a lei do Senhor. Que nós temos que amar a palavra mais que o ouro, né? Como já foi falado aqui, como nós já sabemos, aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Então, que o nosso coração venha estar na lei do Senhor, que o nosso coração venha estar nos mandamentos dele, que o nosso coração venha estar no temor, e que nós possamos desejar mais que o ouro depurado, mais que o ouro fino, mais do que o destilar dos favos, né? Ou como diz aqui nessa tradução, o licor dos favos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhora Maria Alice já chegou? Já sim, eu acho que ela não está conseguindo entrar, porque eu estou chamando ela aqui. Ela não está conseguindo entrar. Aleluia. Enquanto ela vai tentando aqui, eu gostaria de cantar um louvor, se assim a... À vontade. Amém, glória a Deus.
Quem souber em casa me ajude, hein, gente? Sem playback mesmo. Playback acaba atrapalhando, tem hora. Eis adorado entre nós, és desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não somos daqui, estamos de passagem. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vem nos buscar, mas para isso temos que estar, né, missionária Ellen, com o nosso coração aberto, com o nosso coração preparado. Como eu disse ali no comecinho, Salmos 19, né? Amando a lei do Senhor, amando os mandamentos, os preceitos, amando a palavra de Deus, a obediência, né? Amarmos estarmos ali no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu passo para a missionária Ellen aí, em nome de Jesus. Deixa eu socorrer meu povo aqui, ó. Tem uma musiquinha de fundo aqui. Deixa eu só rapidinho ali, missionária. É bênção. É uma bênção. Nossas crianças, né, pastora? A todos que estão entrando aí, irmã Cris, irmã Natasha, Irani, Diácono Venceslau, sejam muito bem-vindos. Para a honra e glória do Senhor, nesse mês aí a gente está trazendo esse tema, né, que o Senhor nos confiou sobre batalha espiritual. É um tema muito importante, assim como todos os temas, né, que a gente já tá tratando aí ao longo desse ano, esses 8 temas já. O Senhor ele tem trabalhado muito em nossos corações, a paz. O Senhor tem trabalhado muito em nossos corações, eu creio que está trabalhando também no coração de vocês, porque o Senhor ele tem a forma dele de trabalhar. E cada mês que vem passando, a gente vê que o Senhor vai elencando uma coisa a outra. Cada mês o Senhor ele vai tratando em nós, e acredito que em vocês também, e quem assiste essas lives, ele vai tratando numa área direcionada. E nesse mês ele confiou, né, essa questão sobre batalha espiritual, porque nós somos, né, somos carne, somos alma e também somos espírito. E o nosso espírito ele fica fortalecido quando o nosso espírito está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque o nosso espírito é o que vai voltar para o Pai quando nessa terra a gente findar, né, a nossa lida aqui. A carne vai ir para o pó, a alma vai tomar a direção que você escolheu. Então, se você escolhe seguir a Jesus, reconhecer Ele como o único suficiente Salvador, se Ele não, né, se você falecer antes dele voltar, você vai aí direcionar a sua alma
para morar com o Senhor, eu creio em nome de Jesus, e o Espírito volta para o Pai, porque é dessa forma que Ele nos concede a vida. E tem sido muito importante a gente entender sobre o mundo espiritual, porque muitas vezes, né, quando o nosso Senhor Jesus, Ele nos instrui muito bem em dizer que a gente não tem que orar para aqueles que nos amam, mas sim para os que nos perseguem. Porque não é a pessoa carne. É claro que a gente tem aí a questão do caráter, né, irmãos? Mas assim, não é a carne que nos faz mal. É aquilo que age na pessoa. Então, muitas vezes, a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, discernimento, né? Ou maturidade. Eu acho que a palavra certa seria discernimento, né? De entender que aquilo ali que está te perseguindo, aquilo que está te humilhando e maltratando, é o que está agindo na pessoa, é a legalidade que a pessoa deu, né? Então, quando o Senhor ele nos ensina isso, a amar, né, e orar para os que nos perseguem, é sobre isso, irmãos. A gente ter esse discernimento mesmo, de entender, porque nós também somos falhos, né? Muitas vezes a gente magoa, a gente ofende pessoas sem a gente saber, porque a gente não sabe como que é a ferida de cada um. A missionária Maria Alice está aí, dando glória a Deus, que eu não vi ela entrando novamente. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento, né? De entender que somos espírito também e entender essa legalidade que muitas vezes a gente dá, que é isso que o Senhor está falando nesse mês com a gente, né? Sobre batalha espiritual. É muito importante, porque a palavra do Senhor nos fala, né? Que a gente peca mesmo, né? O povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento que, quando é falado dessa forma, é a palavra, né, gente? Porque o inimigo, ele não quer que você seja conhecedor desse livro que transforma, desse livro que salva, desse livro que liberta. Amém. Glória a Deus, missionária. Tô mandando um convite aí. Tá aparecendo aqui que só não tá conseguindo entrar. Então é bênção, meus irmãos. É bênção. Espero aí que você não conseguiu assistir todas as lives. Tira um tempinho, assiste uma aí, uma vez por semana, um pedacinho cada dia. Missionária, se a senhora quiser tentar mandar o convite para eu convidar a senhora aqui também, pode, tá? É importante pegar esse mês todo, entender, porque cada quinta-feira o Senhor permitiu que fosse falado sobre algum aspecto, sobre alguma coisa. E é bom a gente ter esse conhecimento, sim. Porque, irmãos, servir a Cristo não é fácil. Eita glória, aleluia. Vai quebrando, Senhor, todo impedimento, toda seta, todo levante. Me manda o convite aí, pai, o missionário Maria Alice, me manda o convite para participar da live. Vê se a senhora consegue fazer isso. Tá, glória. Vamos lá, Jesus, vai tirando esse impedimento. É live pentecostal, né, irmãos? É um tema, esse tema foi, né, esse mês, assim, a gente passou por bastante batalha, literalmente, porque é algo realmente que desperta, né? Abre as nossas visões, discerne o nosso entendimento. E o inimigo, né, o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente tenha conhecimento da palavra, ele não quer que a gente tenha discernimento sobre principalmente isso, né? Que nós somos espírito, que muitas vezes, né? O que a paz do Senhor, irmã Cris, a missionária Maria Alice está auditando um livro que chama Isca de Satanás. E nele fala sobre o perdão, irmãos. Porque isso, infelizmente, é a isca que o inimigo ele usa. Ele quer trazer dissensão, ele quer trazer divisão, ele quer trazer divisão mesmo dentro da família, nos relacionamentos. Por isso que é chamada isca de Satanás. Porque o orgulho ali, né, a falta de perdão, ele não permite que você faça aquilo que Deus quer que você faça. E servir a Cristo, você tem que estar com o coração limpo e aquebrantado para poder fazer isso. Se eu falar mais aqui, eu já vou estar entrando na pregação. Ô, Jesus! Entra, missionária Maria Alice. Jesus na cruz. Meu Pai. Esse impedimento, Jesus. Em nome de Jesus. Batalha espiritual mesmo. Que o Senhor venha abençoar, ela venha conseguir entrar. Eu também aqui, os irmãos, não sei se os irmãos estão reparando, toda hora eu fecho aqui, porque a peleja hoje está grande. Mas o Senhor está no controle. Eu creio que já caiu por terra todas as investidas do inimigo. Nenhuma ferramenta pode prosperar, né? E nenhuma arma vai prevalecer, nenhuma arma forjada vai prevalecer.
Genara estava falando aí do livro, né? Isso de Satanás, também tem aquele outro, né? O da mente, já comentou aí? De Batalha da Mente, é. É, Batalha da Mente, que muitas das vezes o inimigo ele fica ali trabalhando na mente da pessoa, né, filho? E construindo ali, levantando fortalezas. Verdade. E eu acredito que naquele momento que a pessoa está ali frágil pelas lutas, é o momento que ele usa de astúcia, né, para começar ali a construir suas fortalezas inimigas ali na mente da pessoa. A pessoa já está ali frágil, debilitada, devido a ataques por todos os lados, lutas, e aí vem o inimigo colocando ali, né, os maus pensamentos, a dúvida, o medo, e vai colocando ali na mente da pessoa, e daqui a pouco a pessoa está totalmente perturbada com tudo isso, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela chegou, Jesus. Eita glória! Troquei de telefone. Amém, Jesus. Espera um Deus pouquinho é que eu já fiel. apareço. Espera aí. Deus é fiel. Pode com calma aí, se arrumando aí, missionário, em nome de Jesus. Como eu disse, o Senhor está na direção do negócio. Oh, glória a Deus. E hoje, né, para quem não sabe, a palavra está com a missionária Maria Alice. E aí tá essa peleja toda aí para estar entrando. É com você? É com a Amada? Ah, troquei então. Ah, benção. Ah, meninas. Então a missionária Érica vai estar pregando hoje. Aleluia. Troquei, mas é benção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, tá. Por isso que você falou. Daqui a pouco eu estou pregando. Que você começou a falar, né? E eu te deixei aí em apuros, né? Eu fui lá ver minha turminha. Minha turminha que hoje, gente, tá a turminha da bênção. As heranças do Senhor. Fui lá conversar com eles, para eles ficarem quietinhos. E é bênção. Mas que vocês possam preparar o coração de vocês para ouvir essa palavra. Porque eu creio que o Senhor vai usar a missionária Ellen, tá, gente? Tremendamente, em nome de Jesus. Também como vai usar a minha vida, a vida da missionária Maria Alice. Você que está entrando aí, em nome do Senhor Jesus, vai aí, ó. Seja um evangelista virtual. Você pode aí marcar alguém para vir ouvir essa palavra. Começa a marcar aí seus amigos para vir ouvir essa palavra gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Irmã Cris, que está aí, tem um povo santo, como eu disse aí. Evangeliza, gente. Evangeliza. Jesus está voltando e a gente tem que fazer a nossa parte no reino, né? Eu vejo a Eline, Deus que me livre, gente. Oi? A Eline não aparece pra mim, tá ficando tudo preto, tadinha. Cadê ela? Mas você está aparecendo para a gente normal. Mas ela eu não vejo. Eu vou tentar mais uma vez. Espera aí. Pra mim, não, missionário. Ouvindo muito baixo. Mas Tá me você... ouvindo? Vou sair e entrar de novo, a última vez, hein? Tá bom. Sim, vai lá. É bênção em nome de Jesus. Aí como ficou a ordem? Aí você vai hoje... Aí, aí o próximo tema a senhora começa. Igual a gente fez no início do ano, lembra? Que foi 5 quinta-feiras. Que a gente traz uma convidada, né? A gente traz uma convidada por mês, mas aí esse mês o Senhor nos presenteou com 5 quintas-feiras. Então tem que... O microfone da senhora está fechado. Estou falando que o próximo tema, Deus ainda irá bradar no nosso coração, né? Porque tem que ser tudo por Ele, né? Nada nós. Cheguei, de mas nós, né, se tivermos... Pode falar, gente. Deixa estar. Conseguiu? Senão vai ficar travando. Você não tá Não, eu continuo sem ver missionária, mas não tem problema. Você está me ouvindo? Ouço. Ah, então pode me ouvir. Amém, né? Eu cumprimento os irmãos capazes do Senhor. Eu estava o tempo todo aí junto com vocês, só não consegui estar aparecendo, né? Graças a Deus. Mas é bênção, né? Esse trabalho qual o Senhor tem confiado às nossas vidas, que a gente tem feito. Vamos orar então para a gente entregar a vida da missionária Ellen nas mãos do Senhor, né? Para a gente poder dar início ao nosso culto em nome de Jesus.
Amém, pastores Eliette? Desculpa. Normal, normal. É muito nome parecido. Amém? Podemos orar então? Amém. Eu vou entrar orando, porque caiu aí, né? Vou orar em nome de Jesus, depois ela entra aí. Jesus, eita glória, hoje tá batalha. Pode orar, pastor. Amém. Vou orar, entregar aí a vida da irmã nas mãos do Senhor, que o Senhor possa te usar tremendamente. Glória a Deus. Os irmãos também, aonde estiverem, entrem em concordância, né? A palavra diz: onde houver duas ou mais, o Senhor está presente. Ele é Emmanuel, Deus conosco, está nesse momento. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse instante, Deus, Senhor, entramos na Tua presença. Ah, Deus querido, porque queremos ouvir a Tua voz. Como eu li ali no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Pai, que nesta noite o Senhor possa refrigerar almas. Almas, meu Deus, que talvez entraram aqui, meu Pai, tão ansiosas. Oh, meu Pai, tão abatidas, oh Deus. Oh, Senhor da glória, que nós possamos amar a Tua lei, Teus mandamentos, Teus preceitos, oh Pai. Fale conosco nessa noite, porque o nosso coração anseia para ouvir a Tua voz. Porque, meu Senhor, queremos aprender mais de Ti, queremos, ó Deus, conhecer mais de Ti. Conhecer o Senhor. Porque, Senhor, não queremos ser destruídos por falta do conhecimento. Mas queremos, meu Deus, ouvir e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quiser falar nesta noite, através da vida da Tua serva, Pai. Fala, Deus, ao nosso coração. Que esta palavra, meu Deus, venha penetrar em nosso coração, Jesus. Cair numa terra boa, Pai. E venha dar frutos, Senhor da glória. Se tem alguém aqui hoje, meu Deus, que ainda não é liberto, que esta pessoa venha ser liberta no Teu nome, Jesus. Que algo novo venha acontecer na vida desta pessoa. Que cadeias venham ser abertas, prisões venham ser abertas, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, que venha haver cura, que venha haver transformação de dentro para fora. Trabalha, meu Deus, na mente, trabalha no coração. Ah, meu Pai, traz essa pessoa neste momento, Pai, para ouvir a Tua palavra. E que tudo aquilo, Senhor, que tentar impedir, ah, Pai, que a ave de rapina, que os espinhos, que os pedregulhos, que tentarem impedir, meu Pai, esta pessoa de permanecer com a Tua palavra. Eu paraliso agora toda ação do inimigo, toda distração, ó Pai. Usa a Tua serva, Espírito Santo de Deus. Fale através da boca da Tua serva. Fala, Jesus. Fala, Senhor, que os Teus servos ouvem, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Vaz? Amém. Você está me vendo agora? Né? A mim Mas tá, você está né? com duas telas. Você consegue sair de uma, não? Não, né? Você está em duas telas, Maria Alice. Ah, Jeová. Então, eu só vejo uma tela. Se as irmãs não se importarem, para ficar mais bonito para as pessoas, que eu não sei o que as pessoas estão vendo. Eu não vejo, só vejo a pastora Eliette. Se vocês quiserem, eu fico nos bastidores. Porque nos bastidores eu vejo a missionária Elia e a pastora Eliette. Você que sabe, filho. É porque eu não Eu acho que na gravação, vai sair assim, como a gente está vendo. Eu tô vendo. Nós três estamos aparecendo normal. Então pode ficar aí, Vaz. Pode ficar. Então, só fecha a outra, porque você está falando com a gente por qual? Agora eu estou no sonho de doce. Então fecha lá o amor e leitura, porque você está com duas telas aqui. Meu Deus. Deixa eu tentar fechar então, peraí. Mas pode começar, missionário. Se der errado, você me fala. Tá bom, amém. É assim mesmo, gente. Tecnologia.
Perdão, irmãos. Obrigada pela oração, pastora. Aleluia. Que os irmãos que estão aí fiquem à vontade, né? Fique à vontade para ir comentando aí durante a live. Eu confesso aos irmãos, né? Porque é um tema, assim, bem complexo, como eu estava falando. E na hora que a pastora começou a ler o Salmo 19 aqui, eu entendi o porquê que o Senhor me confiou a palavra ali no livro de Isaías, capítulo de número 14. Amém? Se os irmãos quiserem abrir, eu não vou fazer a leitura dele, não, porque ele tem bastante verso, né, versículo, mas eu vou tentar vir por ele e assim, acredito que o Espírito Santo vai falar aos corações de cada um. O tema desse mês, né, em Daniel 10, versículo de número 13. Ali, esse eu vou fazer a menção aqui, para, né, às vezes você está assistindo a live somente hoje, para você entender por que a gente está falando de batalha espiritual, né? No Daniel 10, 13 fala: porém, o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mira 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso, o anjo do Senhor estava falando a Daniel, porque ele já estava ali há 21 dias orando, esperando uma resposta do Senhor, e ele não tinha essa resposta. Então, no 24º dia, eis que veio esse anjo falando com ele, que ele ficou agarrado ali. Então, trata-se aí dessa batalha espiritual. Tem problema não, Miss. Vai ficar bonitinha a gravação, porque tá você sorrindo de cá e você aqui. Tá uma vez. Aí, vai ficar bonitinho, vai parecer você dobrada, viu? E o anjo, né, Miguel, veio ali para tirar ele com a resposta do Senhor. É claro que a gente vê aí uma questão, talvez no sentido figurado, mas qual que é essa importância da gente entender o tema de batalha espiritual? Como eu estava falando ali no início, que nós somos carne, somos alma e somos espírito, porque a gente vive o mundo aqui carnal, mas a gente também vive o mundo espiritual. Porque a palavra do Senhor, ela nos fala lá em Gênesis, que quando Adão e Eva caíram, fez sobre eles a carne. Ou seja, até então, eles eram somente espírito. Por isso que eles habitavam ali no Éden, por isso que o Senhor, sempre ao tardar do dia, ele estava ali com eles. Por quê? Uma pessoa física, uma pessoa de carne, né? Ela não pode estar diante da presença de Deus se ela não for consumida. E então, assim, o pecado, ele é, como podemos dizer assim, ele é figurado pela nossa carne, né? Por isso que quando as pessoas estão pregando e falando que o Senhor, ele veio sem pecado nenhum, é porque ele estava num corpo, né, físico, um corpo que naturalmente é pecaminoso, mas sem pecado nenhum. E aqui em Isaías 14, o profeta, ele traz ali ao povo a respeito daquilo que o Senhor, ele vai ter misericórdia, podemos dizer assim, mesmo com o seu povo rebelde, mesmo com o seu povo pecando, o reinado da Babilônia, que é o que trata aqui o capítulo 14, e ele fala ali do governador da Babilônia. E alguns estudiosos, eles entendem Isaías tratar aqui também da queda de Satanás, né, de Lúcifer, nesse capítulo. Ele vai tratar ali do que se fez. Então, ele faz essa analogia, né, entre o rei da Babilônia e Satanás. E, de fato, é o que aconteceu, porque Satanás, ele usurpou ser Deus. Ele era um anjo, ele habitava nesse lugar, ele estava no céu, ele tinha poderes, tanto que aqui no versículo fala ali que será não só, ele não vai ser só jogado ali no Seol, ou Sheol, que é o lugar dos mortos. O som deles, tudo aquilo que anda com ele vai ser derribado. Ah, missionária, mas o que a senhora quer dizer com isso? Por quê? Nessa passagem aqui, o que me chamou a atenção é quando ele trata a respeito das características do rei da Babilônia, que também era da Síria ali, né? Sobre o orgulho, sobre a arrogância, que nada mais é o que Satanás do que ele é. E se a gente vê hoje o mundo, né, que infelizmente é dele, já é morto pelo mal dele, por esse pecado, a gente vê como que quanto mais orgulhosa, quanto mais arrogante a pessoa é, menos de Deus ela tem. Porque
né, a luz ela não combina com as trevas por conta disso. Porque a falta de graça, a falta de luz, ela leva a pessoa a achar que ela é suficiente por si só. E o que trata uma batalha espiritual? Porque a partir do momento em que você vê ali, você ainda não serve a Deus, você passa a servir ao Senhor. Você começa a ter essa batalha, por quê? Porque o inimigo ele está vendo que você quer passar a pensar como o Senhor, como Paulo fala, que a gente tem que ter uma mente de Cristo. A gente passa a exalar o bom perfume de Cristo. Então, ele não quer. Porque você ainda mora aqui, você ainda é desse mundo, você ainda está de carne. Ele não quer que você se assemelhe em nada com Cristo. Então, em todo o tempo e de todas as formas que ele puder, ele vai tentar fazer você se desvirtuar disso. Porque até então, quando a palavra do Senhor, quando Jesus fala que o ladrão ele não rouba casas vazias, que é muito bem o que a pastora Eliette falou, que aonde você está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. O roubar a casa vazia é isso, é a presença do Senhor nas nossas vidas. E é isso que o ladrão ele tenta fazer. Ele tenta tirar, ele tenta desaproximar você de Deus. E como que ele faz isso? Ele coloca ali a arrogância, ele coloca o orgulho, ele coloca a vaidade, ele coloca a inveja. Aqui, irmãos, eu vou tratar da pessoa, da gente. Porque, assim, existem batalhas que as pessoas, né, que infelizmente o inimigo ele usa pessoas, que era aquilo que eu estava falando no início da live, né? Que a isca de Satanás é essa, é trazer o ressentimento, a dor, o sofrimento. Então, assim, isso é algo que também faz parte de uma batalha espiritual. Isso também faz parte daquele trabalho que o Senhor ele tem que fazer com a gente, para a gente ser verdadeiramente liberto. Para a gente conseguir orar pelo que nos persegue, pelos que nos ferem, por aquele que nos odeia, por aquele que nos blasfemam, por aqueles que nos passam a perna. É para essas pessoas que a gente tem que orar. Porque a partir do momento que a gente tem essa libertação, a gente quer que o outro seja liberto. Tem a questão, sim, do caráter, mas eu acredito, sim, que uma pessoa que reconhece a Cristo e ela tem a vontade de ser liberta, de ser transformada, o caráter da pessoa muda também. Não é que muda, eu acho que aquilo que era mal na pessoa sai e a pessoa consegue transparecer o seu verdadeiro caráter. Mas aqui hoje o Senhor confiou de eu falar da questão individual, que é nossa mesmo. Que a gente tem a forma como a gente tem que ser liberto. Aqui ele estava descrevendo o rei, que ele tinha o maior poder, ele podia fazer A, podia fazer B, podia fazer C. Só que não adianta. Aqui ele fala que no final, até aqueles que ajudavam ele vão se levantar para olhar ele lá no abismo, no mais alto abismo. Ele vai ficar lá sozinho. Então é isso, irmãos. A batalha na nossa mente, a gente tem que entender que o inimigo ele tenta colocar esse tipo de sentimento dentro do nosso coração, para a gente não buscar ser perfeito com... Assim, a gente não vai ser, não tem como, né? Mas a gente tem que buscar a santificação. E como que a gente busca, irmã? A gente jejua, a gente consagra, a gente ora, a gente lê a palavra. Irmãos, não é fácil, mas isso é o que o Senhor deixou que a gente fizesse. A gente não sabe, né? A gente busca a salvação. A partir do momento, a palavra do Senhor, ele nos fala, né? Que se você reconhece o Senhor como único e suficiente Salvador, se você batiza pelas águas, né? Batizado ali no Espírito, você está em busca da salvação, mas ainda a gente não tem certeza. A gente busca a salvação, a gente não sabe se a gente verdadeiramente vai ser salvo. Mas a gente está em busca disso, porque, né? Se no dia que o Senhor vier, a gente estiver ali, né? Não fala lá em Apocalipse, né? A gente tem que tomar conta da nossa coroa para que ninguém nos roube. É por conta disso, é porque você está buscando ali mesmo, você está buscando, porque a gente não sabe o dia que o Senhor, nem o próprio Jesus sabe, somente o Pai sabe o dia que ele virá. Então, o que é a batalha espiritual nessa quinta-feira que o Senhor confiou a mim? A respeito do arrependimento. O arrependimento é, podemos dizer assim, a porta de entrada para você conseguir guerrear contra aquilo que milita dentro de você. A gente já veio falando ali das brechas, a gente veio falando das coisas que o Senhor permite fazer conosco. Agora me falou a memória que a pastora Eliette falou. A gente falou da oração semana passada. Então, o Senhor ele falou comigo, arrependimento. Lá em Mateus 5, o Senhor fala, quando ele começa a pregoar, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É arrependimento.
arrependimento, irmãos, se a gente não se arrepende de fato, e o arrependimento, irmãos, não adianta. Não adianta você trocar isso aqui, não adianta você deixar de usar maquiagem, deixar de usar uma coisa, não adianta você ser a melhor pessoa na igreja. Não adianta, irmãos. O arrependimento é aqui dentro. É você, é somente Deus que sabe se você está verdadeiramente arrependido. Não adianta. Não adianta você tentar pregar, falar isso, rodar. Não adianta, porque isso aí é o Senhor. Isso aí, o rodar, o falar, o pregar, o louvar, isso é unção que vem de Deus, não é nosso. Por isso que fala que naquele... Senhor, naquele grande dia eu salvei, naquele grande dia você vai falar, mas eu salvei, eu preguei, eu curei em seu nome. Apartai-vos, pois eu não te conheço. Por quê? Isso, quando o Senhor fala isso, ele está falando da intimidade. Ele está falando da busca, ele está falando se você realmente buscava o Senhor aqui dentro. Porque quando você tem essa relação com o Senhor, é natural que as pessoas de fora, elas vejam isso. É dessa forma que o Senhor, ele trata. E até a gente virar essa chave na cabeça e entender que, né, como o missionário Manalista costuma falar muito, a promessa estava sobre Abraão e não sobre Sara. Igual Adão e Eva. O compromisso ali era de Adão com o Senhor. A Eva também. Mas o compromisso era com Adão. Ele ainda tentou jogar a culpa para ela ali. Mas é a mulher que me deste que comeu. Mas o compromisso dele com Deus era dele. Então, assim, é isso que a gente tem que ter aqui, dessa questão da batalha espiritual. Às vezes você está passando luta, às vezes você está passando prova, mas você não pergunta ao Senhor de fato o que você tem que mudar. O que porta que você tem que fechar? De que forma você tem que se arrepender? O que você tem que deixar de fazer? E eu falando aqui, eu estou entendendo por que o Senhor está me permitindo falar isso. Porque é a oração que eu tenho feito essa semana. Que eu estou assim, Senhor, onde que eu estou errando ainda? Porque é isso. A gente tem que entender o que está acontecendo. Porque, irmãos, não tem jeito. O inimigo, ele vai tentar te desviar do foco o tempo todo. O tempo todo ele vai vir com pessoas, com situações, com problemas, vai sair gente de dentro do buraco. Às vezes, coisas que você nem passava, acontece isso. Tem a diferença que a gente já explicou aqui em alguma live, da diferença das provações para as tentações, porque Deus não tenta ninguém, quem atenta a gente é o diabo. O Senhor, ele nos permite ser provados. Ele permite a gente ser provado, mas tentado quem atenta é o diabo. Então, mas o Senhor, até isso, o diabo tem que ter permissão para tocar na nossa vida. Então, se o Senhor está permitindo que isso aconteça, ele quer te despertar de alguma forma. Então, a gente está trabalhando aqui sobre batalha espiritual, sobre a oração que não chega. Você tem se perguntado aí o porquê que não está vindo aquilo que você tem pedido? Você está se perguntando aí o porquê que você... Às vezes você... mas eu estou perguntando a Deus e eu não estou conseguindo ouvir. Pergunta, ora nesse sentido, fala assim, Senhor, abre os meus ouvidos, tira as escamas dos meus ouvidos para que eu venha ouvir a sua voz e fazer aquilo que é bom para o Senhor, que é perfeito. Porque a palavra do Senhor nos fala, é por Ele, para Ele, do que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que a gente faz, a gente tem que louvar o nome do Senhor. Irmã, mas é tudo mesmo. Se você trabalha, o seu trabalho tem que glorificar o nome de Deus. O seu casamento tem que glorificar o nome de Deus. A sua relação com seus filhos tem que glorificar o nome de Deus. O seu chamado tem que glorificar o nome de Deus. Isso a gente nem fala, né? Tudo, irmão, tudo que você fizer, você tem que glorificar. Você tem que trazer à tona aquilo que Deus te confiou. Eu acredito que o chamado, ele seja isso. Você dá glória em tudo que fizer para o nome do Senhor. Cada vez mais você vai estar ali, Você vai estar ali. E quando vier essa batalha, quando vier essa coisa travada, que você não está entendendo o que está acontecendo, ou você, se você já está ali acostumado a batalhar, você já vai saber quais são as armas, que foi falado semana passada a respeito da oração. Você já vai saber fechar suas brechas. Você já vai saber ter discernimento. Opa, isso aqui é da carne, isso aqui é do espírito. Eu lembrei que a pastora Eliette falou. Você vai saber se isso é permissão de Deus. Irmã, mas como assim? É intimidade com o Senhor. E essa intimidade, irmãos, a gente não consegue do dia para a noite. A pastora Eliette tem a intimidade dela com o Senhor, a missionária Maria Alice, as irmãs que estão aqui, meu esposo, cada um tem a sua intimidade. E o Senhor, ele não fala que fé tem tamanho. Ali fala, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de uma mostarda. A sua fé não precisa ser desse tamanho, não. Basta você ter fé. E você crer,
realmente, porque não adianta. Eu vou dizer que até o dia de ontem, tá, irmãos? Até o dia de ontem eu tinha fé para falar, mas não tinha fé para sentir. A fé ela não é um sentimento, mas você tem que realmente acreditar que dentro de você, que realmente o Senhor ele vai fazer. Que realmente, porque imagina, você declara, você fala ali com a sua boca, eu creio no Senhor, o Senhor é Deus. E na primeira adversidade, às vezes uma coisa tão pequena, aí você já esquece de tudo, sabe? E você esquece. É claro, nós somos carne. Mas eu acho, assim, eu falo por mim, irmãos, é muito triste a gente ter esse tipo de arrependimento com o Senhor. Porque você já está ali, já está há um tempinho caminhando, você já conhece a palavra, você sabe como que Deus faz, como que Deus trabalha. E você... Para mim, não sei se é, mas para mim é como se eu estivesse blasfemando contra o Espírito Santo, sabe? Tipo, não dá. Eu falo que é aquela fé remediada, né? Você vai e confia, aí não sai da forma como você imagina, aí você peca contra Deus e daqui a pouco você está pedindo desculpa de novo. Porque é o que estava acontecendo aqui. É o que está acontecendo nessa passagem. E o Senhor, ele permitiu o cativeiro por causa disso. Porque eles estavam ali, já tinham experimentado a terra prometida e eles resolveram seguir as coisas mundanas da Babilônia. É uma escolha, é questão de escolha, irmãos. E eu volto a falar a respeito do que o Satanás ele usa para minar a nossa mente. Como bem a pastora Eliette falou lá do campo de batalha da mente também, que a missionária Maria Alice já auditou. Ele cria fortalezas, muralhas. Porque se você romper essas barreiras, se você perdoar, por exemplo, vamos usar o exemplo do perdão, que é a isca dele, né? Você não perdoar alguém. E se você tem, perdão, se você teve dificuldade com uma pessoa, se aquela pessoa te ofende, às vezes a pessoa nem sabe que te ofendeu, que é o pior disso. Que quando a pessoa, ela, né? Quando a pessoa, às vezes, ela te... Eu acho que até usei um exemplo desse outro dia. Sei lá, por exemplo, às vezes eu não gosto, sei lá, que fala do meu tipo físico. Eu falo por mim, hoje em dia eu já não ligo mais. Mas eu tive um tempo que eu não gostava de falar do meu porte físico. Aí a pessoa chega perto de mim assim, nossa, você emagreceu muito. Nossa, você engordou. Isso acabava comigo. Mas a missionária Maria Alice sabe. Então, assim, ela sabe que ela já presenciou uma cena dessa. Então, assim, aquilo ali acabava comigo. E a gente que tem essa questão aí de ansiedade, que eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai libertar a gente disso, a gente fica igual vaca, a gente fica ruminando isso na cabeça da gente. E o inimigo, ele faz isso. Sabe aquele desenho que tem um anjinho, um diabinho do lado assim? O inimigo, ele é como se fosse aqui, ele fica aqui no nosso pé do ouvido, lembrando das coisas das pessoas que ofenderam. Mas por que ele faz isso? Porque a pessoa não, é porque ele é estrategista, irmãos. Irmãos, ele é um anjo, ele sabe, ele não sabe de muitas coisas, porque muitas coisas competem somente ao Pai. Mas ele é estrategista, ele tem armas, ele tem espíritos malignos agindo para ele. Então, assim, ele usa dessa estratégia pessoas que têm ali legalidade. E às vezes, irmãos, não é só a pessoa que está no mundo, às vezes é uma pessoa da igreja. A gente vê, eu já vi alguns crentes, né? Eu tenho pouco tempo de caminhada, mas missionária Maria Alice, pastor Eliette, sabe? Tem pessoas que eram excelentes pessoas na igreja que hoje não pode ouvir falar de igreja. Mas por quê? Às vezes o pastor, o missionário, o diácono não vigiou, deu abertura à legalidade para o inimigo usar, porque nós estamos suscetíveis disso, infelizmente, e a pessoa não quer nem saber mais de igreja. Então aí ele pega, ele sabe que ele usou aquela pessoa e ele fica aqui, ó. Você lembra o que fulano falou? Você lembra o que fulano falou? E ele fica assim na nossa mente. E dessa forma ele vai criando fortalezas na nossa cabeça. E aí, acabou. Você criou a fortaleza na sua mente, irmão. Acabou. Ali já não tem mais arrependimento, já não tem perdão. Aí você já não quer saber mais da pessoa. Ah, não, só não quero ter contato. Não. Você que serve a Cristo, conhece a palavra, ora ao Senhor nesse sentido, porque o perdão ele não é para a pessoa, ele é para você. Se você tem compromisso com Deus, você tem que pedir perdão. Porque a partir do perdão, e se você, vamos supor, sei lá, uma pessoa já morreu, ou você não tem como conversar com essa pessoa, peça perdão, mas declare para todo mundo ouvir. Porque o mundo espiritual ele precisa ouvir que você perdoou verdadeiramente essa pessoa para você seguir em paz. Porque às vezes você está passando por batalhas, por lutas, por coisas assim que você não entende, você parece que está estacionado. Parece que, é eu
não li ele ainda, missionário. Parece que você está estacionado no mesmo lugar. Então, perdoa. Às vezes você tem que perdoar o seu pai, sua mãe, seu irmão. Às vezes você tem que perdoar alguém que você trabalhou. Às vezes você tem que perdoar um parente distante, alguém que já morreu. Sei lá, qualquer pessoa. Pergunta ao Senhor isso. Então, hoje o Senhor ele quer falar sobre arrependimento. Ele quer falar se arrepender. Por quê? Onde há orgulho, onde há arrogância, não cabe arrependimento. O orgulho e o arrependimento, eles não conversam. Então, para você passar por isso tudo, não adianta você fechar as brechas, não adianta você saber que o Senhor ele pode colocar essas coisas, não adianta você ter armas espirituais para guerrear. Às vezes, você está jejuando, você está pagando preço, você está subindo um monte, você está fazendo mas você não vê resultado. Então, muitas vezes, o Senhor ele usa de alguém ou de alguma causa ou de alguma situação para poder te mudar. Só que assim, irmãos, algumas vezes o Senhor, você mesmo é a pessoa que ele usa, entendeu? E eu falo isso de experiência própria. Os meus conflitos internos. É você guerrear contra aquilo que tenta afastar você do Senhor. Contra a sua mente, por exemplo, o espírito da incredulidade. Isso é horrível. Você sabe, você conhece a palavra, você lê, você crê. E no momento você olha, você acha que tudo... Não é isso. Então, assim, ore, irmãos. E se arrependam verdadeiramente. A gente tem que se arrepender de fato e de verdade. Se a gente quiser guerrear, se a gente quiser batalhar. Senão a gente vai estar... Porque o Senhor, ele fala ali no Salmo que, às vezes, os sacrifícios e holocaustos ele não quer. Ele só quer um coração aquebrantado diante dele. O que é coração aquebrantado? É um coração rendido, é um coração humilhado. É, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer. O que o Senhor quer que eu faça? Eu me arrependo das coisas que eu já falei, eu me arrependo das coisas que eu... Me ensina a ser uma pessoa nova. Não me deixa continuar fazendo as mesmas coisas. Porque isso eu não vou conseguir avançar. Eu sei que o Senhor tem coisas para fazer para mim, mas eu não estou conseguindo avançar. Me mostra, porque o Senhor já me ajudou a fechar as brechas, o Senhor já me deu as armas certas, o Senhor já me instruiu ao que eu tenho que ser, ao que tenho que fazer, o Senhor já me abriu os olhos, que as pessoas, infelizmente, são usadas para me machucar. Mas aonde que eu estou errando? É se arrepender de verdade mesmo, irmãos. Então, não, porque, novamente, eu volto a falar, nós somos carne, nós somos alma, nós somos espírito. E a gente vive um mundo espiritual, a gente tá vivendo um tempo em que cada vez, a palavra do Senhor já nos previa isso, né? Que o amor de muitos se esfriaria. E esse amor de muitos, eu creio que é principalmente ali dentro da igreja. Porque o mundo, infelizmente, hoje, se você passa por uma pessoa num passeio e você sem querer esbarra, Deus que me livre, falta pessoa vir lá em cima de você, sabe? As pessoas estão sem paciência, as pessoas estão desamorosas, as pessoas, sabe? As pessoas estão raivosas mesmo. E assim, isso está acontecendo dentro da igreja também. Às vezes, uma irmã fala uma coisa que não te desagradou, você já não quer ver a pessoa, você já acha que tudo que a pessoa... Sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento. Nosso compromisso é com o Senhor. O que a gente faz, o nosso chamado, não é para... O que eu faço, o que eu oro com o jejum, não é para impressionar a pastora Eliette, não é para impressionar a missionária Maria Alice, meu esposo, não é. É para eu ter intimidade com o Senhor, para eu saber se eu estou fazendo o que é realmente certo. O chamado é intimidade. A gente teve um mês falando sobre o chamado, né? Quem é você diante de Deus? O chamado é sobre intimidade. Ai, mãe, mas por que você está falando disso em questão de batalha? Porque a partir do momento em que você vê que está, né, diante de Deus fazendo tudo certo, e você vê que o negócio ali não melhora, tem alguma coisa de errado acontecendo com você. E é difícil a gente identificar que o problema é com a gente. Porque a gente, mas eu estou buscando, eu tô não. O que está acontecendo de errado? O que ainda falta eu fazer? Se arrepender. Se arrepender. É isso que o Senhor quer. Ele quer arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Arrependimento genuíno. Um arrependimento de verdade mesmo. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu não quero ficar mais dessa forma. Por que isso? E é o que o Senhor ele fala aqui para Israel.
Ele começa falando assim: pois o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. Aqueles que tornaram o povo de Israel cativo serão servos do povo de Israel. Então, olha a misericórdia que Deus tem com a nossa vida. Esse povo, o povo que chama pelo nome dele, pecou contra ele, fez culto a outros deuses, fez bezerro, fez isso, esqueceu que Deus existia, começaram outras práticas, fizeram alianças que não podia. E o Senhor, ele permitiu eles ficarem cativos, mas ainda assim tem promessa de salvação. Ainda assim tem promessa de restauração. Ainda assim tem promessa de restituição. Que é isso aí que o Senhor está falando conosco esse ano. Isso, se você for olhar cada mês, é o que o Senhor está falando com a gente. E a batalha espiritual, ela é isso. O Senhor, ele está nos despertando, ele está nos alertando. Mês passado, ele mandou a gente arrumar a nossa casa. Ei, arruma a sua casa. E nesse mês, ele está falando assim, olha, é isso, isso e isso que vocês vão fazer a partir de agora. A partir de agora, vocês já sabem as armas, vocês já sabem quais são os inimigos. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne, é contra o espírito. E quando a palavra fala sobre isso, é porque a gente guerreia, o nosso inimigo são os espíritos malignos mesmo. É eles que agem para fazer a gente desacreditar, para fazer a gente descrer de Deus. Porque o inimigo, aqui ele fala aqui, ó. Tem uma parte aqui no capítulo 14 que ele fala que ele queria construir. Ah, tá aqui, ó. E subirei acima. Eu vou ler os dois versículos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como fostes lançado para fora da terra, tu que prostrava as nações. Ou seja, aqui ele mostra, né, o poder que o inimigo ele tem. E tu dizias, aqui ele está falando tanto de Satanás quanto do rei da Babilônia, porque ele era o maior reinado na época, né? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, e subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A palavra do Senhor fala que Jesus veio, né? Veio em forma de carne, e em momento nenhum ele usurpou ser Deus. Satanás não. Ele não só queria ser Deus, como ele queria ser semelhante a Deus, como ele queria estar acima dele. Ele queria estar acima dele. Então, a gente sabe com quem que a gente está lutando, a gente sabe com quem que a gente está guerreando. Se isso aqui está acontecendo, se você está vendo que está acontecendo coisas que estão te afastando do Senhor, fala, opa, peraí, freia, tem alguma coisa de errado. Não, gente, ele queria não, ele quer, porque se ele ainda faz isso, é porque ele ainda quer, ele quer ser Deus. Você acha que ele briga pela minha alma e pela sua por conta de quê? Porque se ele tira, por isso que o Senhor fala que ele, não é que ele abandona, ele deixa as 99 para buscar uma, por conta disso. Porque todas para ele têm importância. Agora, Satanás não. Quem está no mundo, ele só vai afundando mais. Ele nem liga. Ele quer tirar aqueles que estão na mão de Deus. Ele é predestinado. E a pessoa predestinada é aquilo que não vê impedimento para nada. E ele é astuto, ele é sagaz. A gente não tem que temer o diabo. A gente não tem que temer porque o nosso Deus ele tem poder sobre tudo isso. Só que a gente tem que saber quem é o nosso inimigo. Porque dessa forma a gente vai conseguir vencer as batalhas espirituais que batem na nossa porta todo santo dia. E saber que infelizmente, ele tem poder sobre esse mundo. E a gente vive nesse mundo. Ele tem poder sobre ele. Que a palavra fala que o mundo jaz maligno, o mundo já é morto por ele. O mundo está morto. Então, se você vive num mundo em que é morto, que é predominante pelo mal, você vai já sofrer todo tipo de retaliação. Agora, imagina isso no campo espiritual. Porque não fala, né, quando um justo se arrepende que tem festa no céu? Imagina isso no mundo espiritual. Uma pessoa que se levanta e fala, não, a partir de agora eu sirvo a Deus. O inferno, ele deve arder, porque eles são disciplinados, irmãos. Eu acho muito importante, a gente tem que buscar saber, buscar entender essa questão espiritual, como funciona o mundo espiritual, porque
até a palavra do Senhor, que é lâmpada para nossos pés, né, e luz para o nosso caminho, ela começa a fazer mais sentido. Você, irmã, você está espiritualizando tudo? Não, não é isso. Mas, volto a repetir, nós somos carne, alma e espírito. Isso faz parte da gente. Isso faz parte da nossa vivência, isso faz parte do nosso ser. A gente tem que entender do que se trata. E a alma, ela fica ali no meio da carne e do espírito. A gente tem que ficar controlando ela, porque o espírito fortalecido, mesmo que a carne esteja enfraquecida, ele fica. Então, né? Davi mesmo, eu acho que é Davi mesmo que fala, porque te abates, ó minha alma, porque perturbas dentro de mim. Porque a alma, eu falo que ela é escandalosa mesmo. A alma, ela não tem disciplina. Ela é como se fosse aquela criança ali, né? Que está aprendendo alguma coisa. Então, assim, se você está ali com o espírito fortalecido, é como se fosse o pai ali, o pai e a mãe, o espírito fortalecido, né? E a carne é como se fosse aqueles amigos que levam você para a coisa errada. É basicamente isso. Então, fala que a alma é a descontrolada, né? Porque ela realmente é assim, ela não tem esse discernimento, podemos dizer assim, né? Então, fortalece o seu espírito, saiba com qual inimigo você está lutando, com qual arma que você tem que lutar, de que forma você tem que fazer. Não pague preço, irmão, às vezes, de coisa que não é para você fazer. Não compre brigas. E assim, irmã, você está falando para deixar de orar para o outro? Não, não é isso. Mas tem coisas, irmãos, e isso é muito difícil para a gente, que não é a gente que tem que fazer. Tanto que muitos profetas do Senhor falam, não intercede pelo meu povo. Porque Deus é mau? Não. Porque Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele é o único que conhece o nosso coração. Ele é o único que sabe se verdadeiramente a gente está arrependido. Então, nessa noite, né, que eu não vou me estender mais, que eu já falei muito, que nessa noite, irmãos, se você está aí diante de alguma dificuldade, se você tem se questionado ao Senhor, pergunta a Ele se você está precisando se arrepender. Eu tenho orado muito nesse sentido, para Deus me dar essa direção, porque às vezes é isso. Às vezes é coisa tão simples. Eu costumo falar que o evangelho, ele é simples, a gente que complica ele. O Senhor, ele pede pouca coisa da gente. Ele pede obediência, fidelidade. Não são coisas simples de se fazer, irmão. É diferente. Ele pede pouca coisa, é simples o que ele pede. Né? Ele não pede pra gente uma morte de cruz, como o filho dele morreu. Ele não pede a gente, sabe? Ele não pede coisas extraordinárias. Ele não pede isso. Quando eu falo que é coisa simples, ele pede ali uma renúncia, ele pede que você coloque o nome dele à frente de tudo, ele pede que o seu casamento seja consagrado a ele pede coisas simples, que tem como fazer. Só que são coisas realmente que demandam uma certa dificuldade, porque a gente vive nesse mundo. Mas assim, a gente gosta de complicar o evangelho, a gente gosta de trazer dificuldade, porque eu estava vendo, né, não é dessa parte cristã, mas eu estava vendo um vídeo que falava sobre vitimismo. E realmente, se a gente olhar a fundo, sempre em algum momento a gente se faz de vítima. Só que existem pessoas que gostam de viver dessa forma. Elas sempre tentam colocar a culpa no outro. Aconteceu isso, porque o outro me machucou. Aconteceu isso porque o outro me fez. Entendeu? E o evangelho, ele te cobra uma responsabilidade. É você que tem que se levantar. É você. Porque Deus, ele não vai Ele pode até te pegar no colo em alguns momentos, mas é você que tem que buscar, é você que tem que levantar, é você que tem que ir, é você que tem que estudar, é você, mesmo que com poucas forças. Vai da sua forma, da sua maneira. Novamente, eu repito, a nossa fé ela não é medida, a sua intimidade com Deus, ninguém precisa saber, é você com o Senhor. Mas assim, busca, se você não está conseguindo sozinho, igual nós estamos aqui em 3, mas nós somos em 7. Quando a situação aperta, eu mando mensagem no grupo, irmãs, orem por mim, intercedam por mim, jejuem por mim. Porque é assim, a gente tem que, né? O Senhor não fala, quão suave é que os irmãos vivam em união? É sobre isso, é para orar uns pelos outros, é para pedir ajuda. A gente não é forte o tempo todo. Para falar a verdade, depois que eu me converti, eu me sinto ainda mais fraca, podemos dizer assim, mais dependente, porque até isso o Senhor nos ensina. A dependência de Deus é isso. Ele nos ensina
a ser dependente, você ser cuidada, você ser... Porque prepara para você ver, uma pessoa que tá ali, que é muito arrogante, ela se acha autossuficiente, ela acha que ela pode fazer tudo sozinha, ela acha que ela consegue fazer tudo sozinha, e isso é horrível. É tão bom a gente ter alguém que ore pela gente, que interceda, que cuida, que se importe com a gente. Isso é muito bom, irmãos. E eu tô aprendendo. É bom a gente dependente nesse sentido, tá? Então, assim, que nessa noite, né, se você tiver alguma questão, conversa com o Senhor, coloca aí no braço dele, no colo dele, nos pés dele, pede a ele para te dar o direcionamento necessário. Não deixa a ira, não deixa a arrogância, não, porque isso aí vai te afastar do Senhor. Isso aí o inimigo ele vai usar isso aí não como uma brecha, mas como uma porteira inteira para entrar e criar muralhas aí. Não vai ser nem muro, vai ser muralha na sua mente, vai te afastar das pessoas. Porque repare para você ver, a pessoa quando é muito autossuficiente, a pessoa é uma pessoa sozinha, né? Então, assim, isso é muito triste. A gente não, né? A gente tem que ter eu acho que é humildade mesmo, de reconhecer que a situação às vezes é com a gente e saber, né? Saber ser dependente de Deus, saber compartilhar com os irmãos as nossas fraquezas, aquilo que Deus permite a gente compartilhar, é claro, né? Mas a gente não tem que ser bom o tempo todo, suficiente o tempo todo. Ah, mas eu sou missionário, eu sou evangelista, eu sou pastor, não sei o quê. Não, irmãos, não, para com isso. A gente tem que saber reconhecer mesmo, pedir ajuda, socorro. Socorro Deus, socorro irmã, ora comigo, jejua comigo. Eu estou precisando de ajuda, estou precisando ser fortalecida. E é assim, a gente tem que fazer assim. Não é, fraqueza não é vergonha, não, irmãos. Chorar não é vergonha. Se render aos pés do Senhor não é vergonha. A gente não tem que ter vergonha de falar o nome de Deus. Isso aí eu falo com o Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de que forma eu falo, e as irmãs estão aqui como minhas testemunhas. Eu falo que se o Senhor não tivesse me salvado, eu acho que hoje eu já nem viva eu estaria mais. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Ele me tirou de várias situações. Mas quem me conhece mais a fundo sabe que eu tinha um nível de depressão e pânico, assim, surreal. Então, assim, eu acredito que talvez hoje eu nem estaria mais aqui viva. E Ele teve essa misericórdia de mim, Ele me tirou desse... eu estava, eu acho que abaixo do subsolo, não estava nem no fundo do poço mais. Então, assim, eu estava lá e Ele me tirou de lá. Então, reconhecer e saber que Ele é Deus, ter essa dependência dEle mesmo, irmãos. Saber que o Senhor é o Deus das nossas vidas e que Ele vai nos ajudar e que Ele vai sempre querer o melhor para a gente. Saiba disso. Mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, mas não fica nesse relacionamento com o Senhor de remédio, não. Muda, tem uma relação de constância. Não ora só para poder ter alguma coisa ou só agradece depois de conquistar, não. Ora para ter intimidade. Eu li isso no Instagram essa semana, eu achei muito bonito e é verdade. Né? A gente tem que ter essa constância com o Senhor mesmo, a intimidade com Deus mesmo, porque quando vier a dificuldade, quando vier a batalha, a tribulação, você vai saber que, como diz o missionário Maria Alice, que Deus é bom, que Deus está no controle, que Deus é fiel, mas falar isso de verdade, não só falar com a boca, falar de verdade, saber que realmente Deus é bom, saber que realmente Ele está no controle, saber que realmente Ele é fiel, saber que realmente Ele vai prover, saber mesmo, de verdade. E é isso. Amém. Glória a Deus. Falei muito. Hoje eu falei muito. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra venha ficar em nossos corações. E uma coisa que marcou muito aí quando a irmã estava aí pregando, né? Sendo usada por Deus, falou um pouco sobre o orgulho, né? O orgulho ali do rei da Babilônia, o orgulho ali de Satanás, o perigo de um coração orgulhoso, né? Eu acho que o pior orgulho na nossa vida, trazendo para o dia de hoje, é nós acharmos que estamos bem, espiritualmente, né? O cristão, ele chega numa etapa da vida que ele acha que ele está bem. Ah, eu sou isso, eu estou bem. Quem é o fulano para vir falar comigo? Quem é o cicrano para vir falar comigo? E esse orgulho, ele pode levar em uma queda muito feia, né? Até vem na minha memória o próprio rei Nabucodonosor, né? Com aquele orgulho todo, de repente se viu ali comendo capim,
né? Ficou um tempo ali comendo capim no meio do mato, ao ponto que a aparência dele se transformou totalmente, ficou como um animal, porque Deus abate aqueles que são orgulhosos. E se a pessoa tem um coração orgulhoso, ela não consegue se arrepender. Como se arrepender, né, como a missionária mesmo ministrou aí, como se arrepender se o orgulho está fazendo morada no coração? Então, que possamos fazer um autoexame nessa noite, meus irmãos, porque o orgulho é muito triste. É muito triste você achar que você é o missionário, é o pastor, né? Que você é aquela pessoa que tem tanto tempo de igreja, que tem uma bagagem, que conhece a Bíblia. E esse é o pior orgulho. E aí o inimigo ele vai trabalhando nisso. Quando o orgulho ele toma conta do coração, isso quer dizer que a casa já ficou vazia. Porque quando a casa fica vazia, é porque não tem mais presença de Deus, não tem mais a presença do Espírito Santo. E aí, né, a Bíblia fala, né, ele está ali, e ele sai do corpo da pessoa em nome de Jesus, mas ele vai andar por lugares. Daqui a pouco ele volta, porque ele não desiste. Assim como Deus ele não desiste de nós, Satanás também não. E ele volta e encontra a casa ali limpa, sem a presença de Deus, sem nada. Só com o orgulho ali, a prepotência, né? Pessoas se achar quem somos nós, né? Enquanto a irmã estava aí pregando, eu estava falando, meu Deus, dá-me um coração quebrantado, Senhor. Voltado para Ti, ó Deus. Eu preciso disso. Nunca deixa eu me achar, né? Outra coisa interessante também, a irmã estava aí ministrando, falando, né? Sobre, né? A pessoa sempre dá uma desculpa, né? Aí eu lembrei de uma ministração que eu ouvi uma vez, e aí quem estava ministrando, né? O pregador, ele falava, é o famoso saquequé. Saquequé. Que é isso, pastor? Sabe o que é? A pessoa tem sempre uma desculpa. Sabe o que é? É o famoso saquequé. Sabe o que é? É que foi a irmã que fez isso. Sabe o que é? É que o pastor. Sabe o que é? Que foi o fulano. Por isso que eu saí. Por isso que eu caí. Por isso disso, por isso daquilo. Mas nunca foi a pessoa. Ah, Senhor da glória. Que a Tua misericórdia venha estar sobre nós, né? Sobre aqueles que estão aqui presentes. Sobre aqueles que ainda vão ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos nos arrepender mesmo. Aquele arrependimento que traz aquela tristeza, como diz a Bíblia, né? Traz aquela tristeza, mas é uma tristeza boa, né? Entre aspas, porque realmente nós estamos ali mudando, se arrependendo, nos consertando e andando ali segundo a vontade do Senhor Deus. Que possamos, né, ser como Pedro nesse sentido. Pedro, ele negou Jesus. Foi triste. Negou Jesus, andou com Jesus, negou. Mas ele, de fato, de verdade, se arrependeu. A gente vê os frutos ali na vida de Pedro após a morte do Senhor Jesus. E Judas? Judas, ele não se arrependeu, ele teve remorso. A pior coisa é o remorso, né? A gente vê nos enterros aí, né, missionária Maria Alice? Quando a pessoa está chorando, chora ali, né, porque perdeu alguém, é um choro. E quando é o remorso, né? Os filhos se lançam em cima do caixão. Não, né? Porque o remorso, porque uma vida toda fez o que era errado, desobedeceu, não ouviu a mãe, não ouviu o pai, fez tudo que era errado, não se arrependeu a tempo, e aí depois só restou o remorso. Então que nós possamos, né, fazer esse autoexame, tirar o orgulho, né? O orgulho que é um pecado assim que levou Satanás a ser quem ele é hoje. Então que nós possamos tirar isso de nós, nos arrependermos mesmo a cada dia. Somos falhos, né? Como a irmã falou, a gente não está aqui para aparecer uma para a outra, né? Somos falhos, somos pecadores. Eu não sou melhor do que a missionária Maria Alice, eu não sou melhor do que a missionária Ellen, eu não sou melhor do que a Cris, do que o diácono Venceslau, do que o pessoal que está aí, não. Reconhecer mesmo, Senhor, tira de mim o que não te agrada, Pai. Que está me afastando da tua presença. Acontece muito disso, irmã. Às vezes a pessoa tem um cargo eclesiástico ali, quando vem aquela pessoa usada por Deus, que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, usou até a jumenta ali, né? Para parar Balaão, para frear Balaão, imagina. Aí aquela pessoa tem um cargo, aí vem irmãozinho mais humilde ali, falar que o Senhor mandou falar isso, a pessoa não aceita, se sente indignado, porque eu sou tal, então não é dessa forma. Então que possamos aprender a cada dia,
com essa palavra, que o Senhor continue aí abençoando sua vida grandiosamente em nome de Jesus. Passar para a missionária Maria Alice fazer seus comentários, que eu sei que ela também tem algo para passar em nome de Jesus. Tá bonitinha ela, né, missionária? Apesar de não ver você, né? Tá aqui. Tá com a palavra, missionária. Amém, né? Glória a Deus. Deus fechou com chave de ouro, né? Esse tema de batalha espiritual, nós aprendemos muito, né? Agora nós conhecemos o nosso inimigo, nós temos aí todas as armas para lutar. E algo que a missionária Ellen falou, né? Que quase sempre o problema estará com a gente. E eu gostaria de corrigir dizendo que sempre estará com a gente. Por que que o problema sempre será nosso? Porque a promessa é sempre conosco e não com o outro. A promessa era com Adão, a promessa era com Abraão, a promessa é com José, a promessa é com Moisés. Não era com Arão nem com Miriam. Não era com os irmãos de José, era com ele. Então, do mesmo jeito, né? Se o Senhor te escolheu, a promessa é contigo. Então, se tem algo de errado, se realmente você está nesse, né, em círculo, rodando, orando, não sai do lugar, sem resposta, sem questionamentos, pode olhar para dentro de si, fazer uma busca aí com o Espírito Santo, fazer, não sei, um propósito, uma oração mais a fundo, que o Senhor há de revelar aquilo que não é seu, como a pastora Eliette mesmo disse. Porque em dois corpos não podem habitar a mesma coisa, né? Então, uma vez que nós estamos aí na presença do Espírito Santo, uma fonte não vai jorrar duas águas. Então, se algo não está certo, se está jorrando alguma água diferente que não é do Espírito Santo, não é o outro. Não é porque o seu esposo não caminha contigo, não é porque a sua esposa não aceita o seu chamado, não é porque na sua igreja você não é visto, não é porque o irmão não te deu a paz do Senhor naquele dia, não é porque você está com a vida financeira difícil, não é o outro. Nós temos que entender o seguinte, o Senhor ele vai permitir provações, mas nada que nós não possamos suportar. Aquilo que ele permite, a palavra dele diz que nós somos capazes de suportar. Isso é permitido para ver até onde ele pode ir conosco. Porque se você também não quiser fazer, o Senhor levanta aquele que faz. Porque ele não é Deus que arromba. Ele é Deus que bate na porta. Se você abrir, ele vai entrar e cear contigo. Então, quando a gente aceita o Senhor e passa a conviver com ele, nós precisamos ter esse amadurecimento espiritual de entender que as coisas vão funcionar conforme o querer e a vontade dele. Como a missionária ele mesmo disse, muito bem falado, o arrependimento. Porque quando você se arrepende das suas práticas, a palavra do Senhor ela vai dizer ali em Provérbios que aquele que confessa os seus pecados e se arrepende, ele concede misericórdia. Porque o arrependimento, ele não vai deixar de ser um pecado. Porque se você se arrepende de alguma prática ou de algum ato, é de algum pecado. Então, quando você confessa, porque às vezes, irmão, a palavra pecado é muito pesada, né? As pessoas elas acham que para Deus tem pecadinho e pecadão, mas o pecado, muitas das vezes, ele está escondido nas pequenas coisas. A pastora Eliette gosta sempre de falar das raposinhas, né? Eu já falo que são as pequenas pedras, mas são as coisas minúsculas, e isso é um pecado. Né? Você guardar o ressentimento vai se tornar um pecado, porque ali o seu coração ele fica endurecido. Isso não vai agradar ao Senhor. Então, quando é necessário o arrependimento ele vai trazer à tona aquilo que não é seu. Aquilo que está ocupando um lugar que deveria ser do Senhor. Aquilo que está impedindo você de viver uma vida com Cristo. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E mais do que isso, o Senhor ele é fiel à tua palavra. Então, quando ele diz que aquele que crê comerá e viverá o melhor desta terra, é aquele que confia e descansa nele. Mas a gente só descansa no Senhor quando nós não temos incredulidade, quando não existe infidelidade, quando você o reconhece pelo que ele é. É as loucuras que a gente fala da vida do cristão, que é você crer naquilo que você não está vendo, mas é a certeza de que aquele que te chamou, aquele que é fiel à promessa e à palavra dele irá cumprir. Custe o tempo que custar, demore o tempo que demorar, mas nós temos que entender que independente dessa promessa ser cumprida ou não, estando eu viva ou não, ela irá se cumprir. Mas o importante não é a promessa, o importante é a nossa caminhada valer a pena. Porque o caminhar com Cristo, ele tem que valer a pena.
Ele tem que valer a pena, você tem que saber, você tem que se alegrar, porque quando vai dizer a palavra dele que a alegria do Senhor é a nossa força, é porque caminhar com ele não é fácil. Mas saber que tanto você quanto o Senhor está alegre de estarmos juntos compartilhando da mesma coisa, isso traz o renovo que a gente precisa. Porque, na verdade, os nossos dias são maus. Seja eles na presença do Senhor ou fora dele. Aquele que está fora, muitas das vezes, o diabo ele vai ali com seus manjares, vai trazendo uma felicidade momentânea, mas o vazio que o Senhor ele deixa propositalmente no coração de cada um de nós, ele permanece. Quando estamos com Cristo, estamos preenchidos pelo amor de Cristo, mas ainda assim, muitas das vezes, vamos também ser tomados por um vazio, por um sentimento de solidão. Mas quando a gente reconhece e lembra do nosso Senhor, esse sentimento ele é transformado em amor. Porque o nosso Deus, ele é amor, né? Nosso Deus, ele é amor. Então, assim, eu creio que você que vai participar, que tem nos acompanhado desde o início, que já está vendo todo esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem feito, que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e na vida daquele que nos acompanha. Mas se você, por um acaso, é um ouvinte hoje, é a primeira vez, ou está começando a nos seguir agora e tiver o interesse de ouvir as mensagens que o Senhor colocou para a gente acerca, né, dos temas dos meses passados, esse de batalha espiritual, eu acredito que ele vai descortinar muita coisa nas nossas vidas. Porque nós precisamos entender. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a viver pelo Espírito. É meio esquisito dizer isso, né? Mas a gente passa a ser conduzido pelo Espírito. Então, o nosso Espírito, em todo momento, ele está travando uma guerra. Muitas das vezes a gente nem faz ideia. Muitas guerras são tratadas enquanto dormimos. Outras guerras, às vezes, são tratadas até mesmo durante o dia. É uma guerra, assim, totalmente espiritual e a gente não está entendendo. Às vezes é uma dor de cabeça muito forte, é uma opressão no corpo que a gente sente, é uma dor do nada, alguma coisa que acontece. Não deixa de ser uma guerra que o seu espírito está travando no mundo espiritual. Porque, como foi falado, a missionária ele trouxe sobre isso, né, sobre a nossa divisão de corpo, alma e espírito. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a viver em espírito. Então, você vivendo em espírito, é importante você saber como guerrear em espírito. Você não sabe no mundo físico? Olha como as coisas de Deus são, meu Deus. No mundo físico, né, todo mundo sabe. Não é certo, mas vamos supor, se um ladrão entrar na sua casa e você tiver uma arma, você vai se defender. Então você vai pegar uma arma primeiro e vai atirar ele. É um caso que está nos Estados Unidos. Se vocês viram televisão ou assistiram a notícia, né? O jovem ele errou de casa, ele é novo morador nesse lugar, né? Os Estados Unidos eles têm muito dessas casinhas todas iguais. Ele estudante, foi numa festa com os amigos e ali ele voltou para casa sozinho na madrugada, ele erra a casa. Então ele ali na porta, enfiando a chave, tentando entrar, o